Olá, amigos da Bíblia sem maquiagem. Caim já foi, Eva já foi, Adão já foi. E cadê Lilith? Hoje vamos falar dela. Outro dia uma pessoa me perguntou se era verdade que Adão tinha uma amante chamada Lilith. Você já ouviu falar tamanha besteira? Quem será que inventou uma asneira dessa? Deve ser algum desses malucos inventando essas coisas que não sabem. Porque você sabe que tem aqueles livros que não estão na Bíblia, não é? Que não fazem parte da nossa Bíblia comum, que são os chamados apócrifos. Já falei com você outro dia sobre isso. Pelo que eu li, eles foram escritos depois que o Senhor silenciou a profecia. Está lá no livro de Zacarias, no capítulo 13, dos versículos 2 ao 6. Eles não fazem parte da Bíblia comum porque acharam que não era divino o suficiente. Não tinha conteúdo divino o suficiente. Eu já vi que só no Velho Testamento são por volta de 14 livros. Na internet tem uma postagem sobre esse Enoque. Esse aqui que Deus levou, mas eu não ouvi. Na minha Bíblia tem alguma coisa sobre os Macabeus. Os Macabeus, eu já falei para você, eles fazem parte aqui, olha, daquele período intertestamentário, lá no tempo do Alexandre o Grande. Alexandre esteve lá por volta de 400 anos antes de Cristo. Depois teve os Ptolomeus, que são aqueles que são os generais que quiseram tomar conta, né, do reino. Depois tem os Seleucidas e depois veio a revolução dos Macabeus, dos Juda-Macabeus e a família dele, né, que são os Asmoneus, por volta dos 200 anos antes de Cristo. Numa postagem na internet tem um vídeo sobre esses Macabeus. Este eu ouvi. E eu não sei porque que eles não consideram divino, porque tem uma festa que eles comemoram todos os invernos e é referente a um período, uma coisa que aconteceu nesse período aqui, que eles consideraram um milagre. Também na Bíblia vai falar do livro do reto, que está em Josué. No Josué, no capítulo 10, versículo 13. E eu acho que isso tem a ver com o Gênesis, no capítulo 6, versículo 9, que é quando vai falar que Noé era um varão justo e reto. No livro dos Números, capítulo 21, 14, vai falar de um livro das guerras do Senhor. E eu acho que tem a ver com o Êxodo, capítulo 15, versículo 3, ou 17, versículos 16, versículo 14, 16, que vai falar alguma coisa sobre guerras do Senhor. Depois, no segundo livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 22, vai falar do livro do profeta Isaías, do profeta Ido. Esses são alguns que constam aqui. Mas uma coisa é certa, eles costumavam escrever os acontecimentos. Veja lá no livro de Esther, no capítulo 6, versículo 1, quando o rei Assuero mandou trazer os livros de memórias das crônicas e se leram diante do rei. Essas crônicas foram escritas lá no capítulo 2, versículo 23. Dá uma olhadinha. Na nossa Bíblia só constam as crônicas dos reis de Judá. Veja bem que no versículo 19 do capítulo 4, Lameque tomou para si 2 mulheres. Se era comum eles terem mais que uma mulher, por que é que Adão precisaria de uma amante? Deixe sua opinião nos comentários logo abaixo. Eu não quero mais ficar falando aqui sozinha. É gostoso falar sobre assuntos bíblicos e você vai gostar também. Começa a falar sobre isso, é gostoso. Tem sempre alguém interessado em falar sobre essas coisas. E quando a gente conversa, é assunto para não acabar mais. Mas agora, vamos ver o que tem de novo nessa passagem. Nesse capítulo 5, eu separei só 3 palavras, mas vê só, se não são importantes.
A gente tem mania de achar que tudo sempre foi como que vemos hoje, não é? Olha aqui, no versículo 1 surge pela primeira vez a palavra livro. Em Êxodo 32, versículos 32 e 33, Apocalipse 3, versículo 5, 13, versículo 8, capítulo 20, versículos 12 e 15, capítulo 21, 27, vai falar do livro da vida. Ainda em Apocalipse 20, dos versículos 12 ao 15, depois em Mateus, capítulo 11, dos versículos 20 ao 24, Daniel 7, 10, 12, dos versículos 1 ao 4, vai falar do livro do juízo. Em Abacuque 2, 2, Deus pede para o Abacuque escrever sobre tábuas. Em Êxodo 24, 12, 31, 18, 32, versículos 15 e 16, e também no 34, versículos 1 e 4, Deus está dizendo para Moisés escrever sobre tábuas de pedra. Em Ezequiel, capítulo 2, dos versículos 8 ao 10, e também no capítulo 3, dos versículos 1 ao 3, em Apocalipse 10, fala-se em comer o rolo, e que na boca era doce como mel. Jeremias 36 inteiro fala do rolo do livro. Então, que livros eram esses? Como eram eles? Nas minhas pesquisas, eu aprendi que normalmente se escrevia em algo flexível, como peles de animais, panos de linho ou algodão, ou com papiro egípcio, que é de onde provém a palavra papel. Entre os hebreus eram enrolados como mapas e quando ficavam muito grandes, não é, muito longos, eram enrolados pelas duas pontas. Por isso é que em Lucas 4, dos versículos 17 ao 20, Jesus abre o livro do profeta Isaías. Em Apocalipse 10, versículos 2, 8, também no capítulo 20, no versículo 12, os livros também foram abertos. Quando eram escritos em outro material, como tábuas de pedra, madeira, metal e etc., então eram unidos uns aos outros com argolas, presas em algo semelhante a uma vara. Também aprendi que em Alexandria é que a Bíblia foi pela primeira vez traduzida do hebraico para o grego, um trabalho que começou por volta do ano 280 e terminou pelos anos 200 ou 150 a.C., porque não foi feito todo de uma vez só. Essa versão é chamada de Septuaginta, devido à tradição de que foi feita por 70 estudiosos. Dizem também que por volta do ano 642 da nossa era, havia em Alexandria uma biblioteca com aproximadamente 700 mil volumes, mas foi incendiada por um povo denominado Saracenos. Acho que foi assim que os povos começaram a apagar a memória uns dos outros. E eu deixei aqui em negrito os livros apócrifos que são citados na nossa Bíblia. Os estudiosos de hoje dizem que alguns foram perdidos. Na minha opinião, assim é que os espertalhões aproveitam para inventar as histórias mais ridículas. Tem uma religião que tem uma Bíblia própria, totalmente criada com esse fundamento, e os mais afoitos, que não são poucos, vão logo seguindo, sem investigar a veracidade dela. Minha mãe sempre dizia: o papel aceita qualquer coisa. No Salmo 10, versículo 4, Davi diz: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Eu já disse que aprendi que no Velho Testamento existiam mais ou menos 14 desses livros, mas os citados na Bíblia estão aqui, no livro dos Números 21, 14, Josué 10, 13,
Esther 2, 23, também no 6, 1, 1 Reis 11, 41, ou então no 14, 19, segundo livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 22. Se tem mais algum, eu não prestei atenção. Depois, no mesmo versículo 1, eu anotei a palavra gerações, e olha só se para Deus não é importante saber a nossa proveniência. No capítulo 15, 16, ele combina com Abraão sobre a quarta geração. Em Números 1, dos versículos 2 ao 4, Deus especifica a Moisés para separar homens de cada tribo segundo as suas gerações. Em Esdras 2, dos versículos 59 ao 62, alguns dos que voltaram da Babilônia não puderam mostrar sua linhagem, então foram considerados imundos e excluídos do sacerdócio, não é? Quando chega o tempo de Paulo, em Tito 3, 9, ele fala para não entrar em questões loucas, como genealogias, que seriam coisas inúteis e vãs, mas ele sabia muito bem que provinha da tribo de Benjamim, conforme Romanos 11, 1. Não seria legal conhecer nossa ancestralidade? Agora veja como a genealogia de Jesus é diferente, comparando Mateus 1, dos versículos 1 ao 17, com Lucas 3, versículos 23 ao 38. E Mateus, no versículo 6, está dizendo que é Salomão, que é da procedência, que Jesus é da procedência de Salomão. Em Lucas, no versículo 31, está dizendo que é Natã. Os dois são irmãos, é verdade. Está ali no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versículo 14. Mas um é um e outro é outro, não é? Só que a gente não pode esquecer que 70 pessoas estiveram envolvidas nessa tradução. Lembra? Fora isso, mas não menos importante, aqui está a palavra consolar, usada pela primeira vez. Veja como ela se repete. Hoje não tem até igreja com o nome de consolação, mas o consolar mais importante que eu acho está aqui em João 14, versículos 16 e 26, que é quando Jesus diz que vai rogar ao Pai e ele enviará outro consolador para ficar conosco para sempre, que é o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Pense, analise, medite, deixe seu complemento, sua observação nos comentários abaixo. Foi para isso que eu lancei esse projeto, para falar sobre assuntos bíblicos. Aqui você pode. Até o próximo episódio da nossa Bíblia sem maquiagem.